Panelinhas, fofocas, rivalidades ocultas, cinismo. Tudo isso pode surgir dentro de uma equipe e, aos poucos, transformar pessoas verdadeiramente competentes em profissionais retraídos, inseguros e até desengajados. Então a pergunta é: o problema está nas pessoas ou na dinâmica que se instalou entre elas? Olá, líder, olá, gestor, dono de negócio, Ricardo Malé aqui, e hoje nós chegamos ao último episódio desta série. E ao longo desta sequência, eu tenho mostrado que entender pessoas exige uma leitura mais profunda. Nós já passamos por valores, motivações, emoções, perfis comportamentais e competências. E agora eu quero fechar esse percurso olhando para aquilo que acontece entre as pessoas. Nós vamos falar sobre dinâmica social. Se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo, eu recomendo que comece pelo episódio Entenda de Pessoas e Lidere com Confiança. Procura aí na sua plataforma onde você está assistindo esse nome, Entenda de Pessoas e Lidere com Confiança. Ele apresenta a lógica completa da série e, a partir dali, cada episódio aprofunda uma camada e este último fecha o ciclo porque tira o foco do indivíduo isolado e coloca a atenção no campo das relações. Eu considero essa camada decisiva por uma razão simples. Muita liderança ainda trabalha com uma ideia errada de equipe. A ideia de que, se cada pessoa for boa individualmente, o conjunto vai funcionar bem automaticamente. Só que não funciona assim. Você pode reunir gente talentosa, experiente, capaz e bem intencionada, e ainda assim ver a equipe produzir menos do que poderia, tomar decisões ruins, perder energia e carregar um clima que enfraquece tudo. Por quê? Porque uma equipe não é apenas a soma das pessoas que estão ali, ela é também o tipo de relação que vai se formando entre elas. Pensa numa reunião em que 2 ou 3 ocupam quase todo o espaço. Na hora, isso pode até dar a impressão de fluidez, a conversa anda, decisões parecem surgir, o líder sai com a sensação de que o encontro foi produtivo. Só mais tarde aparece o custo daquela dinâmica. Na execução surgem falhas que poderiam ter sido evitadas, então vem a descoberta. Havia gente percebendo riscos importantes, mas sem espaço real para colocá-los sobre a mesa. Olha o que isso revela. O problema não era falta de inteligência e também não era falta de competência. O problema estava na dinâmica. Quando eu falo em dinâmica social, eu estou falando do conjunto de interações, relações de poder e padrões de comunicação que surgem quando as pessoas trabalham em grupo. Eu estou falando do lugar que cada um aqui ocupa, do espaço em que se abre ou se fecha, da confiança que cresce ou não cresce e da forma como a influência circula ali dentro. Esse ponto muda muita coisa. Uma pessoa que sozinha é lúcida e participativa pode se retrair num ambiente em que só alguns têm voz. Alguém muito competente pode render menos quando se sente isolado. Também acontece o contrário, tem gente que cresce muito quando entra num grupo em que encontra escuta, cooperação e segurança para contribuir. Percebe o peso disso? O comportamento de alguém dentro da equipe não depende só do que existe dentro dela, depende também da rede de relações em que essa pessoa está inserida. É justamente aí que muitos líderes se confundem. Às vezes, o líder acredita que tem um problema com uma pessoa específica, quando o problema verdadeiro está no ambiente relacional ao redor dela. Ele conclui que alguém não participa, mas não percebe que o grupo já aprendeu a interromper. Em outra situação, ele lê como desmotivação, que pode ser, na verdade, um processo lento de isolamento. Também pode enxergar dificuldade de convivência, onde já existe favoritismo, centralização excessiva ou tensão mal administrada. A partir daí, a leitura precisa amadurecer. O líder deixa de olhar só para a peça e começa a olhar também para o jogo. E isso é muito importante porque ele influencia diretamente esse campo de relações. Não controla tudo, é claro, mas influencia muito. Se privilegia sempre os mesmos, reforça panelinhas.
Quando evita intervir em conflitos, abre espaço para ressentimento e intriga. Agora, se valoriza colaboração, escuta e reconhecimento mútuo, ajuda a formar uma cultura mais saudável. Então, a dinâmica social não é algo que acontece à margem da liderança. Ela é profundamente afetada pela liderança. Agora, tem um erro comum aqui. Muita gente trata clima, confiança e qualidade das relações como se fossem assuntos periféricos, como se o trabalho real estivesse de um lado e a dimensão humana do outro. Só que não. O clima atravessa a reunião, pesa na decisão, muda a forma como alguém pede ajuda e interfere até no modo como o erro é admitido. Ele afeta a coragem que a pessoa tem ou deixa de ter para trazer um ponto importante quando ainda há tempo de corrigir a rota. Também influencia a maneira como a divergência aparece. Em alguns grupos, a discordância chega como contribuição. Em outros, já nasce contaminada por defesa, medo ou disputa de espaço. Por isso, dinâmica social não é um detalhe humano que atrapalha a operação, ela faz parte da operação. E quando o líder não enxerga isso, começa a perder força justamente onde mais precisava de leitura. Eu gosto de uma imagem simples aqui para esse tema. Uma equipe é como uma orquestra. Cada músico pode ser excelente individualmente, mas se não houver afinação coletiva, o resultado será ruído. O papel do líder não é tocar todos os instrumentos e não é apagar a individualidade de ninguém. O trabalho dele é conduzir o conjunto para que cada um entre no tempo certo, escute o outro e contribua para a harmonia. Na liderança, acontece algo parecido. Você não extrai o melhor da equipe apenas escolhendo boas pessoas. Também precisa cuidar da forma como elas se encontram, se influenciam, se escutam e ocupam espaço uma diante das outras. E tem mais um ponto importante. Isso não precisa ficar aí no campo da sensação. O líder pode aprender a observar sinais concretos dentro do grupo. Vale notar onde a fala se concentra, quem vai se apagando aos poucos, como as interrupções se repetem e que tipo de presença organiza o ambiente ou o tensiona. Também importa perceber se existe alguém influenciando muito sem cargo formal, ou se certos movimentos de aproximação e isolamento já estão moldando o clima da equipe, sem que isso tenha sido nomeado. No curso Entenda de Pessoas e Lidere com Confiança, eu aprofundo justamente esse tipo de leitura prática, porque ela ajuda o líder a enxergar movimentos que normalmente passam despercebidos, mas que afetam diretamente a saúde do grupo e a consistência do resultado. Agora, trazendo isso para o dia a dia, o que vale observar? Bem, participação é um bom começo. Uma equipe saudável não é aquela em que todo mundo fala o tempo todo, mas também não é aquela em que só os mais rápidos, fortes ou influentes ocupam o espaço. Quando certas vozes desaparecem com frequência, isso merece a tua atenção. Outro ponto importante são os subgrupos, né? Toda equipe cria proximidades naturais, isso é normal. O problema começa quando essas proximidades viram panelinhas que excluem, isolam ou contaminam o ambiente. Também vale observar a maneira como o grupo lida com conflitos. Há equipes que parecem pacíficas apenas porque ninguém fala a verdade, né? Agora, em outras, qualquer tensão vira explosão. Nos dois casos, existe um problema de dinâmica. O reconhecimento também pesa muito. É quando a cultura valoriza apenas quem aparece mais, contribuições silenciosas começam a morrer. E às vezes aquilo que sustentava a qualidade do time estava justamente no trabalho menos visível. Além disso, pequenos rituais fazem diferença. Check-ins curtos, conversas de alinhamento, momentos de escuta e reconhecimento público da colaboração ajudam a fortalecer o tecido relacional da equipe quando são bem conduzidos. Agora, para mim, existe uma frase que resume bem aqui, né, o tema do nosso episódio. A força de uma equipe está menos no talento individual e mais na qualidade das interações.
Esta é uma virada de chave importante, porque o líder para de pensar apenas em desempenho isolado e começa a cuidar também do tecido relacional que sustenta ou sabota esse desempenho. Quando essa leitura amadurece, muita coisa muda. A equipe ganha mais confiança, os conflitos ficam mais administráveis, as contribuições aparecem com mais liberdade, o silêncio deixa de esconder tanto, e aos poucos o grupo começa a se perceber mais como corpo do que como um amontoado de indivíduos. E isso tem efeito direto na liderança, porque liderar não é apenas orientar indivíduos, é também conduzir relações. Se eu tivesse aqui que fechar essa série com uma ideia central, eu te diria o seguinte: entender pessoas não é um luxo da liderança, é uma condição para liderar com mais consciência, mais precisão e mais confiança. Ao longo dessa sequência, nós vimos 6 camadas. Nós falamos de valores, ou seja, aquilo que a pessoa considera inegociável. Depois entramos em motivações, no que move aí cada um. Passamos por emoções, pela maneira como a realidade está sendo vivida por dentro. Olhamos para os perfis comportamentais, para os diferentes modos de agir, decidir e se comunicar. E fomos para as competências, aquilo que a pessoa realmente sabe e consegue fazer. E agora nós chegamos então à dinâmica social, ao que acontece quando tudo isso se encontra dentro de um grupo. Quando o líder começa a enxergar estas camadas, ele para de tratar só o sintoma e passa a compreender melhor a causa, sai da improvisação, ganha leitura, ganha lucidez e lidera melhor. Então, se você entrou agora nessa série, volte ao episódio inicial, né, que é o Entenda de Pessoas, Lidere Confiança, e acompanhe a sequência desde o início. Isso vai te ajudar aí a entender melhor todo esse modelo, né, um modelo completo que eu apresentei e aproveitar muito mais cada episódio. E se essa série fez você perceber que talvez ainda exista muita coisa acontecendo aí na tua equipe, que hoje está fora do teu campo de visão, visite lá o meu site ricardomallet.com, ricardomallet.com, clica lá no menu superior onde fala cursos online e conheça o curso Entenda de Pessoas e Lidere com Confiança. Lá eu aprofundo essas camadas de forma muito organizada, prática e aplicável para ajudar você aí a enxergar melhor as pessoas e liderar com mais clareza, mais consciência e mais confiança. Bem, foi um privilégio ter você aqui comigo durante toda essa jornada de todos esses episódios. Eu espero que a gente se encontre já já num próximo episódio aqui do nosso podcast Dicas de Liderança. Um forte abraço do Ricardo Mallet e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.